Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e o assunto de hoje é proteção de dados pessoais. No programa de hoje eu recebo 3 convidados. Vamos às apresentações. Eu começo com o Rodrigo Dias de Pinho Gomes, coordenador do curso de Proteção de Dados da PUC-Rio. Seja bem-vindo. Obrigado. Também aqui conosco, Pedro Gueiros, pesquisador de Direito e Tecnologia do Instituto e Tecnologia e Sociedade. Seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio. E o nosso terceiro convidado é o Jorge Luiz de Lima Varela, professor de TI da Universidade Estácio de Sá. Seja bem-vindo. Obrigado. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dispõe sobre o tratamento de dados pessoais por empresas e órgãos públicos, principalmente nos ambientes digitais. Apesar de estar em vigor desde 2021, 80% das empresas no Brasil ainda não se adequaram às normas. O que você faria se soubesse que seus dados estão sendo usados sem a sua autorização? Hoje, o tratamento de dados pessoais sem consentimento do titular é proibido por lei e sujeito a penalidades, e as multas podem chegar a 50 milhões de reais. Em vigor desde 2021, a Lei Geral de Proteção de Dados define dado pessoal como a informação relacionada à pessoa natural identificada como nome, sobrenome, RG e CPF, ou a informação que a torna identificável, como, por exemplo, dados de geolocalização, endereços de IP ou identificação de dispositivos. Apesar da proibição e punição, uma pesquisa realizada pelos grupos Darius aponta que o quadro de adesão à lei no país ainda está abaixo do esperado, com apenas 20% das empresas no Brasil completamente adequadas às normas legais. No Rio de Janeiro, a Câmara do Rio criou o Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, estabelecido pela Lei 7.012 de 2021. Com a função de auxiliar o Executivo na formulação de políticas públicas em sintonia com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o Conselho Municipal é pioneiro no Brasil e constituído por representantes do poder público, universidades, sindicatos, sociedade civil e a Organização dos Advogados do Brasil. O Estado do Rio de Janeiro largando na frente, protegendo a população, né? Tem os hacks digitais e o governo que alimenta vários dados dos contribuintes, né? Por exemplo, o nosso municipal, do IPTU, essa proteção é fundamental. Esse conselho, sem dúvida alguma, terá pessoas muito preparadas e atualizadas para poder fazer essa proteção de dados que são necessárias. Bom, Rodrigo, eu começo com você para a gente entender de que forma esse direito pode ser preservado. Olha, primeiro, obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite mais uma vez. Existem várias formas de proteção, de tutela, né, dos dados pessoais. Mas eu acho que a primeira fala que eu queria fazer aqui é a gente tirar um mito de que proteção de dados é sigilo. Isso não é verdade, isso é um falso mito que eu vejo sendo propagado pela população em geral por um certo desconhecimento, né? Então, a própria lei fala, Lei Geral de Proteção de Dados, é justamente para possibilitar o controle desses dados pessoais, né? Isso decorre de algo que a gente chama de autodeterminação informativa, que está presente lá no artigo 1º da LGPD. Ou seja, você protege dados pessoais, dando ao titular de dados pessoais, que são as pessoas como nós, pessoas naturais, né, a possibilidade de controlar os seus próprios dados pessoais. Em alguns casos, sim, vai haver necessidade de sigilo, mas em outros não, como, por exemplo, no setor público. O setor público, para ele entregar os serviços públicos, né, para se formular políticas públicas, é essencial tratar dados pessoais. Você não consegue fazer vacinação de Covid sem saber a idade das pessoas, sem saber o sexo das pessoas, sem saber a eventual condição de saúde que aquela pessoa tem, sem saber a profissão. Tá aí os profissionais de saúde e os profissionais de educação, por exemplo, tiveram prioridade. Tudo isso é dado pessoal sendo tratado pelo setor público e também pelo setor privado para políticas públicas, né? Então, eu acho que como é que a gente garante a proteção de dados pessoais? Primeiro, com uma lei que a gente já tem finalmente no Brasil. Fomos um dos últimos países democráticos aí do mundo, a gente chegou muito atrasado, né, para ter essa lei. E
talvez, né, um segundo ponto seria com um cumprimento, na verdade, com uma fiscalização efetiva, que a fiscalização LGPD, acho que também não é de conhecimento público, né, mais as pessoas especializadas que têm esse conhecimento, mas, enfim, quem fiscaliza o cumprimento da LGPD no Brasil é uma autoridade que já está criada, está lá em Brasília, já instituída, tem diretor-presidente, tem toda uma estrutura já chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a ANPD. E é fundamental que essa autoridade ela cumpra o seu papel cobrando, engajando, fiscalizando e até, eventualmente, né, aplicando as chamadas sanções administrativas, que podem ser, dentre elas, as multas, né? E a gente, no Brasil, até hoje, não tem nenhuma sanção administrativa aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, enfim, acho que não tem uma bala de prata, né? Não tem um elemento que eu possa falar com isso, né? Se cumpre, se garante a proteção dos dados pessoais. Acho que é um conjunto de elementos que envolve aí a sociedade, o setor público, o setor privado e especialmente a ANPD, que é a autoridade. Pedro, em que momento nós estamos em relação à lei? Aqui o Rodrigo pontuou bem, né? Não existe nenhuma sanção administrativa aplicada. A gente está em evolução, em adaptação, já passou do prazo de adaptar, porque era 2021. Olha, Sérgio, com certeza, a nossa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, foi promulgada lá em 2018 e, como você bem falou, ela entrou em vigor efetivamente ali em 2021 e a gente, apesar de ser recente, uma sistemática própria em termos de uma adequação à proteção de dados, como o Rodrigo bem colocou, que se aplica tanto ao setor público quanto ao setor privado, né? Qualquer agente ali que venha manipular dados pessoais, essa realidade ainda é bastante recente. Nós efetivamente estamos passando por um processo de amadurecimento. Os dados ainda mostram que há um longo percurso a ser feito, então é uma nova realidade em termos de uma sistematização e adequação pela sociedade, incluindo todos esses atores. Então é fundamental que a gente acompanhe todo esse processo de evolução, desse aculturamento e relevância da proteção de dados, né? Também com esse papel bastante ativo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já está aí fazendo seu papel em abrindo consultas públicas, abrindo ali tomadas de subsídios, justamente para coletar e produzindo materiais cada vez mais didáticos, tanto pelos próprios cidadãos, que são a nossa efetiva proteção de tutela, né, a pessoa natural, que é o titular de dados, quanto para esses próprios agentes de entenderem o que eles precisam fazer justamente para passar por esse processo de adequação. Então, eu acho que estamos caminhando, mas ainda efetivamente temos um longo caminho a percorrer. Jorge, a gente fica pensando sempre na questão do ataque externo. A gente tem tecnologia para isso? Como é que a gente está evoluindo ou não? Estamos preparados? O ataque externo vai continuar existindo, sempre vai existir. Mas eu acho que, com relação à segurança dos dados, não é uma tecnologia que vai impedir o ataque. É algo que é conceitual. Entender o valor da informação, eu acho que é a primeira coisa, o mais importante para todo mundo. Você não libera, por exemplo, a tua conta bancária com os dados que você tem, porque você mede o valor da informação. Outras informações, as pessoas não têm realmente o real valor dela, a importância que ela tem, o grau de necessidade da privacidade. E quando a gente está falando de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, às vezes a gente esquece de um detalhe, que é o custo disso para as empresas. Quando a gente tem sistemas legados que não estavam preparados para esse tipo de aplicação, a gente tem a necessidade de contratar serviços que te permitam fazer esse tipo de controle. E isso implica diretamente em custo. E aí talvez seja o grande gargalo para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Levando em consideração que isso é um problema mundial, não é um problema brasileiro. A gente tem o caso da Cambridge Analytica, que foi aquele grande boom que aconteceu com o Facebook e a quantidade de dinheiro que eles perderam nas ações por conta exatamente da possibilidade de perder dados ou ceder dados para uma outra empresa. Então, está ligado diretamente a custo a todo momento. Perfeito. Aproveitando a sua resposta, eu convido vocês a analisarem a nossa primeira tela.
Nós vamos ver agora alguns números da pesquisa mencionada na reportagem. A pesquisa de privacidade e proteção de dados revelou que apenas 20% das empresas participantes informaram estar completamente adaptadas à LGPD. 35% dos entrevistados afirmam que as suas empresas estão parcialmente adequadas e 24% apontaram que ainda estão em fase inicial do processo de adequação à lei. Bom, a gente já pode entender aí que 80% aproximadamente das empresas, né, Rodrigo, ainda estão tentando se adaptar. A lei é de 2021. Esse prazo está confortável ou é um processo lento mesmo? Olha, eu acho que é um processo lento e aí a gente pode visitar um pouco a experiência europeia, né? A Europa, ela tinha uma diretiva para regular o tratamento de dados pessoais no território europeu de 1995. Até 2009, diversos países europeus ainda não tinham ratificado essa diretiva nos seus ordenamentos jurídicos. Por isso que na Europa, em 2016, se criou o famoso Regulamento Europeu, muito conhecido no Brasil como GDPR, né, que em inglês é o General Data Protection Regulation, que ele está em vigor desde maio de 2018. Ou seja, na Europa, desde 95 já tinha uma diretiva. Em 2016, foi editado esse regulamento, que aí tem força de lei para todo mundo, não precisa mais ratificar. E houve um longo processo de adequação e até hoje a Europa não está 100% adequada. É uma grande mentira alguém falar que todos os agentes de tratamento de dados na Europa estão adequados. Mas o nível de maturidade deles é muito maior. Mas isso também foi complicado, ainda é um processo em construção na Europa que tem, como o colega disse, muito mais dinheiro para implementar sistemas, muito mais cultura de décadas de regulamento de proteção de dados pessoais que no Brasil não existia. Então, assim, não quero dizer e defender que esses números estão razoáveis e são bons, são ruins. Acho que, como o Pedro disse, a gente tem um grande caminho pela frente. Mas acho que é um início, porque a gente também não pode esquecer no Brasil que a gente tem um fenômeno muito brasileiro, que é quando a lei pega e quando a lei não pega, né? A gente tem isso no Brasil, infelizmente algumas leis aqui não pegam. E eu, como trabalho, hoje eu vivo disso, literalmente, né? E também leciono, sou professor da matéria, eu posso afirmar para vocês que a lei já pegou. E aí, só vou dar um exemplo para terminar minha fala e para dar tempo para os meus colegas. Além da imposição de uma lei, lei federal, que precisa ser cumprida, né? Tanto para o setor público, tanto para o setor privado, a gente tem uma força do mercado muito grande aqui no Brasil, que é o seguinte: quando uma empresa faz a sua adequação, existem diversas etapas e procedimentos para fazer uma adequação LGPD. Uma das mais importantes é que aquela empresa reveja todos os seus parceiros de negócio, ou seja, todo mundo, todas as empresas que ela compartilha dados, e ela passa a exigir desses parceiros comerciais que se adequem. Por quê? Não adianta nada você ter o seu compliance interno, a sua conformidade, e você compartilhar dado com um agente que não tem nenhuma maturidade, nenhuma conformidade, que aí vira uma colcha de retalhos, vira uma peneira. Então, cada adequação que se faz no Brasil, você forçadamente gera adequação de várias empresas que gravitam em torno daquela empresa que se adequou. E isso é uma progressão geométrica, porque aí uma vai fazer, ela vai exigir das suas também. E eu tenho visto isso na prática, isso está acontecendo. Eu, inclusive, já fui contactado por muitos clientes que estavam querendo se adaptar porque estavam sendo cobrados do seu maior parceiro comercial. Há uma necessidade de mercado. Né? Exatamente. Então, além da questão cultural que está melhorando no Brasil, eu penso também, ainda incipiente, mas está melhorando, eu acho que o mercado está tendo um papel condutor muito forte. Talvez, posso estar arriscando falar uma besteira, mas talvez o mais forte atualmente na conformidade com a LGPD. Vamos agora analisar, então, a segunda tela? Bom, temos, então, alguns números positivos em relação ao cumprimento da lei no Brasil. Um levantamento realizado pelo Fórum Empresarial LGPD em janeiro deste ano mostra que 94% das empresas no Brasil identificaram e planejaram medidas de adequação à lei. 81% avaliaram a vulnerabilidade e realizaram testes de penetração nos sistemas de tratamento de dados pessoais. E 79% das empresas nomearam encarregados internos para o tratamento de dados pessoais. Ou seja, como a gente já apontou na última questão, demonstra aí uma preocupação crescente, né, Pedro?
Com certeza. E eu acho interessante desses dados que mostram esse volume bastante expressivo, sobretudo com relação a essa identificação de vulnerabilidades, que mostra essa preocupação, sobretudo, com a segurança da informação, que é algo central nessa sistemática de proteção de dados colocada pela LGPD, no sentido de que as pessoas precisam compreender justamente como essa realidade de nós adotarmos medidas de segurança e medidas de prevenção, que são 2 princípios elencados pela própria lei, que são fundamentais ali nessa realidade de proteção de dados, no sentido de que nós precisamos proteger sempre que possível e nos precaver de todas as iminências, de todos esses ataques. Então, acho que isso mostra que as pessoas estão se tornando efetivamente mais conscientizadas de que essa é uma realidade cada vez mais que coloca em xeque as atividades, a continuidade dos serviços. Isso está se tornando cada vez mais banalizado, infelizmente, sobretudo, como você bem colocou no início, nesse contexto digital, que é um fator cada vez mais proeminente de aplicação da LGPD. Então, acho que isso mostra esse sensível aumento das pessoas em entenderem esse tipo de preocupação. Jorge, só para a gente finalizar esse bloco, eu queria que você analisasse com a gente o que já foi dito, ou seja, é uma questão de fiscalização, de bom senso, né, já que a gente não pode falar em sigilo e sim em controle, né, como já foi pontuado. Você acha isso? Eu concordo com isso e eu acho que tem algo que o colega falou logo no início da fala dele. As empresas estão se preocupando e as empresas que orbitam em torno desses sistemas, elas passam a se preocupar a partir do momento em que você só fecha contrato com elas se elas seguirem a mesma lei que você está seguindo. É muito importante ter esse conceito e essa multiplicação só vai acontecer dessa forma. Perfeito. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre a proteção de dados. Aqui comigo no estúdio estão Rodrigo Dias de Pinho Gomes, coordenador do curso de Proteção de Dados da PUC-Rio, Pedro Gueiros, pesquisador de Direito e Tecnologia do Instituto e Tecnologia e Sociedade, e também o Jorge Luiz de Lima Varela, que é professor de TI da Universidade Estácio de Sá. Bom, trazendo para a prática esse tema, Rodrigo, eu queria entender como que a gente consegue se proteger. Ou seja, muitos consumidores, e a gente tem aí um avanço crescente com relação à compra na internet, tem demonstrado medo, né, de fraude, de golpe, ou seja, onde é que a gente consegue passar uma cartilha de proteção para as pessoas? Olha, também é um assunto que demanda, na minha ótica, diversas posturas e ações. Mas vou tentar ressaltar alguma delas que eu penso que são as mais relevantes. Eu acho que a primeira dela é você ser cético, você tem que desconfiar bastante daquilo que você está lidando ali com seus dados pessoais. Então, sempre que aparecer algo muito vantajoso, muito, enfim, e provavelmente, você precisa, isso aqui é de graça, mas me dá o seu CPF, me dá o seu telefone, me dá o seu e-mail, enfim, algum dado pessoal sobre a desculpa de que aquilo é de graça, provavelmente o preço a ser pago são os seus dados pessoais. Eu não estou falando que isso é proibido, que você não deve fazer isso, mas se informe, saiba daquilo efetivamente que você está contratando, que você está comprando, que você está fazendo, que você está ingressando, né, para que você possa efetivamente ter o controle dos seus dados, como determina a autodeterminação informativa. Eu acho que um outro ponto também, e que aí a gente cai num problema de adequação, é a questão da transparência. A LGPD diz, dentre outros, que todo agente de tratamento de dados ele tem que ser transparente com os titulares, ou seja, ele tem que falar de maneira clara, objetiva, tudo aquilo que ele faz com os dados pessoais dos titulares. Então, isso é uma forma do titular controlar, né, aquilo que está acontecendo na manipulação dos seus dados pessoais. E, muitas vezes, ou essa informação sequer existe, ou ela sequer é incompleta, né? Então, é importante que o titular busque essas informações, né? Aquela questão famosa, alguém aí já leu os termos de uso do WhatsApp? Tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui utiliza o WhatsApp. Alguém já buscou ler os termos de uso do WhatsApp?
ou da sua rede social preferida, né? Lá está escrito que os seus dados pessoais serão utilizados para marketing direcionado. Lá está escrito que seus dados pessoais serão compartilhados com outras empresas. E aí muita gente depois acha, meu celular está me ouvindo, meu celular está me bisbilhotando. Não, você efetivamente deu esse input, né? Deu essa informação de alguma forma para aquela empresa e ela inferiu de acordo com os seus contatos, com as suas mensagens, com as suas comunicações, aquela sua preferência, aquele seu gosto. Então, não existe serviço de graça hoje, na internet especialmente, né? Se diz, né, se o serviço é de graça, provavelmente você é o produto, ou seja, os seus dados são o produto. Então, enfim, resumindo, eu acho que uma forma de proteger, das pessoas se protegerem e terem segurança é desconfiarem de tudo, né? Tome cuidado com aquilo que você faz, se informe, busque informação para que você tome decisões informadas, para que você tenha consciência de que não tem almoço grátis, né? Os seus dados serão utilizados de alguma forma para que um serviço seja gratuito para você. Pedro, qual que é a nossa rede de proteção? A gente sabe que o Rio de Janeiro saiu na frente aí com a Comissão Municipal de Proteção de Dados Pessoais. Já é o primeiro passo. Com certeza, isso mostra esse amadurecimento, né, sobretudo aqui na questão do setor público, desse amadurecimento nessas outras esferas aqui, estaduais, municipal. A gente está passando por esse avanço e sobretudo, quando a gente está analisando dessa perspectiva desses agentes públicos, é muito importante esse amadurecimento nos diversos níveis, porque essa perspectiva cada vez mais segmentada, de vários atores atuando com o tratamento de dados, é importante em cada uma desses órgãos públicos terem essas entidades ali especializadas, esses departamentos específicos, justamente devido a essa complexidade, né? Como o Rodrigo bem colocou, nossa realidade é um imenso emaranhado de compartilhamento de dados, então no setor público isso é ainda mais evidente quando a gente acessa sites do governo, quando a gente acessa sites aqui do poder estadual, do poder aqui do município. Então, isso mostra um melhor preparo, uma melhora nesse sentido dessa realidade e a tendência é cada vez mais termos essas especializações nas mais diversas instâncias, porque, sobretudo, quando a gente está lidando com esses dados e tratando os dados pessoais, o poder público, ele, por excelência, ele tem que compartilhar as informações devido à questão da transparência, dos dados abertos. Então, isso é uma realidade, isso é uma imposição por parte dos agentes públicos. Eles têm que compartilhar dados como uma forma de transparência da sua atuação. E a LGPD vem nesse sentido, em paralelo, explicar como que esse tratamento deve ser compatibilizado com a esfera e a tutela dos dados pessoais. Então, acho que tem um bom caminho aí já iniciado, né? Jorge, esse conselho tem 22 representantes, né, fruto de uma lei aprovada aqui na Câmara. A gente consegue traçar que tipo de expectativa diante desse conselho? A expectativa é de que as normas sejam aplicadas, a fiscalização aconteça, mas algumas coisas precisam ficar muito claras, inclusive para quem fornece os dados, que a qualquer momento ele pode simplesmente pedir a subtração dos dados da onde ele imputou os dados. Por exemplo, a compra de um ingresso numa base de dados, ele pode simplesmente solicitar que esses dados sejam eliminados dessa base de dados. Mas como o colega falou, eu acho que o calcanhar de Aquiles nessa história toda para a segurança dos dados está num negócio chamado engenharia social. Esse é o grande calcanhar, porque isso não envolve tecnologia. Você não precisa de tecnologia para trabalhar com engenharia social. É a conversa, o papo, é o e-mail, é o phishing, é o spoofing, coisas que o ser humano está diretamente relacionado. E a outra coisa que tem que se levar em consideração é o mercado de trabalho. Existe uma carência de profissionais na área de tecnologia muito grande, principalmente na área de segurança. Você pode abrir consultas aí, você vê a quantidade de profissionais que são necessários no mercado e que a gente não tem. Algumas empresas, realmente, como o colega falou, estão se preocupando com isso, botando especialistas para tratar desse assunto. Mas não são todas as empresas, infelizmente, ainda. Perfeito. Bom, infelizmente o nosso tempo terminou, mas a gente precisa de uma mensagem final de vocês, aquele conselho que você daria em relação ao tema. Rodrigo. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, parabenizar, né, a iniciativa aqui da Câmara
do Rio de Janeiro, que é a primeira do Brasil, o primeiro Conselho Municipal do Brasil. Acho que nós seríamos exportadores de legislação para outros municípios aí do país, né? E acho que, como último recado, eu queria só falar rapidamente sobre a importância do que é proteger dado pessoal. Muita gente acha que isso é uma besteira, é um detalhe. Isso não é besteira, gente, não é detalhe. A proteção de dados pessoais está intimamente ligada com a proteção das liberdades individuais. Isso se confunde com a própria democracia. Por quê? Quando não tem democracia, não tem liberdade individual, por conseguinte, não tem proteção de dados. Qualquer país autoritário que você vá hoje, não há nenhum tipo de privacidade e proteção de dados, porque o Estado, né, ele vai devassar a sua vida inteira para saber tudo e um pouco mais sobre você, para poder monitorar, fiscalizar tudo aquilo de acordo com o sabor ali dos interesses políticos. Então, proteger dados pessoal hoje como disse, se confunde com a democracia. Então, a gente precisa aqui no Brasil, e esse é um dos objetivos da LGPD, de uma mudança cultural para que todas as pessoas, eu, você que está aí nos assistindo e todos nós aqui no estúdio, nós possamos estar conscientes dessa importância da tutela dos nossos dados pessoais e cobrar, né, do setor público, do setor privado, que cumpram, que garantam a tutela desse direito de acordo com as regras que existem aqui no Brasil. Pedro, sua consideração final. Muito nessa linha do que o Rodrigo falou, esse reconhecimento da proteção de dados pessoais como um direito fundamental é de suma relevância para nós entendermos a dimensão e a importância que isso se desdobra pelas nossas vidas e pensar, sobretudo, assim, nas duas perspectivas, tanto do pessoal enquanto nós, titulares de dados, prestarmos atenção, termos mais consciência do valor que dos nossos dados têm, prestar atenção em todas as atividades que a gente acessa, os dados que nós informamos, ficar mais conscientes e mais atentos a todos os tipos de riscos que nós corremos, que estão cada vez mais crescentes, como o colega mencionou, dessas táticas de engenharia social. Então, sob a perspectiva pessoal, conscientização das pessoas físicas terem essa atenção e aqueles que efetivamente tratam dados terem também essa conscientização no sentido de se adequarem, se prepararem, terem maior desdobramentos e investimentos nessa área que causam prejuízos ali na casa dos bilhões de dólares e, enfim, tantos prejuízos ao redor no mundo. Então, isso é de suma relevância a gente dar essa importância enquanto eu estou ali atuando, fazendo esse tratamento de dados, para me precaver face também a todo tipo de vulnerabilidade que os sistemas decorrem. Então, eu acho que é importante a gente ter todo esse tipo de atenção, tanto da esfera pessoal quanto das empresas em si. Jorge, sua mensagem. A minha mensagem é dizer para quem trabalha na área, continuar se especializando nessa área de segurança, que o usuário, de modo geral, as empresas, de modo geral, tenham consciência do valor da informação, que hoje é o maior ativo para qualquer empresa. A gente conseguindo ter a medida do valor da informação, a gente começa a se preocupar um pouco mais com ela. E isso pode fazer com que a empresa cresça ou ela deixe de existir. Então, o valor da informação hoje é muito importante para todos. Não só para o indivíduo, mas para uma empresa de modo geral. Perfeito. Bom, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.